nosso convite. Sejam bem-vindos. Pode apresentar a esposa para nós daí. Amém. Estamos felizes, meus irmãos? Preparados para ouvir a palavra do Senhor? Que Deus nos abençoe. Meus queridos e amados irmãos, feliz Páscoa para vocês. Paz seja convosco. Ele vive. Irmãos, Ele vive. E essa vida dele está em nós, não é verdade? E com abundância, né? Pode tomar assento, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho. Eu estou tão feliz de retornar. Obrigado, meu querido. Estou tão feliz por retornar a essa casa, depois de quase exatamente um ano, não é? Que nós tivemos aqui, se a memória não falha, foi no dia 14 do mesmo mês, no ano passado. Nós estivemos aqui numa manhã linda, aqui Deus tratou muito conosco aqui. E nesse ano nós resolvemos voltar, porque todo ano, por ocasião do aniversário do nosso casamento, eu sempre saio com a minha esposa para a gente ter um tempo juntos para a renovação dos nossos votos, né? E esse ano é muito especial, a gente está completando 30 anos de feliz união, sabe? Dia 18, né? Agora a gente completa 30 anos, e nós viemos do Brasil, passamos aqui na casa de minha irmã, Fort Myers, e amanhã a gente viaja a Nova York, onde está lá nossa filha, que já está preparando para a gente lá uma coisa muito legal para a gente comemorar os 30 anos. Jantar numa embarcação, num barco, muito legal, muito legal. Para os homens que estão aqui, por favor, meus irmãos, não deixa passar essa data sempre. Completou mais um ano de casado, faz aí uma coisa bacana para sua esposa mesmo, viu? Elas merecem, né? Minha esposa, a Mari, está aqui, não é? Por favor, minha querida, se posicione aí para que esse povo está aqui, a minha mulher, né? Deus abençoe. Eu sempre falo, lá no Brasil, quando a gente vai ministrar para obreiros, eu digo para os obreiros que a minha esposa ela é 100% do sucesso do meu ministério. Daí eles acham que ela prepara o sermão para mim e eu só prego, não é verdade? Mas quando eu digo isso, que ela é 100% de sucesso do meu ministério, é porque ela não é nem 0,00001 contrário àquilo que Deus tem para a minha vida. Porque o pastor Maurício está aqui e sabe o que é a vida pastoral, né? Principalmente para elas, o que as esposas, né, especialmente dos pastores, elas acabam se abdicando mesmo, em razão da nossa chamada. E eu digo que ela é 100% porque ela nunca questionou a nossa chamada, nunca questionou a forma que Deus nos chamou para a obra dele. Isso é maravilhoso. Eu agradeço muito, pastorzão. Você sabe, eu te amo, estou te acompanhando. Eu amo tanto, mas tanto. Você sabe o quanto que eu te amo, né? Que hoje eu tentei acertar na camisa, mas... Entendeu? É o meu profundo amor. Estou acompanhando tudo, tenho orado muito por vocês lá do Brasil. Não é? Muito obrigado pelo carinho de me receber aqui. Eu vejo Jurandir, pastorzão também, amigão. Muito bom estar com vocês aqui. Amados, eu quando falei com os irmãos da possibilidade de estar com vocês, eu também acabei me interagindo, não é, com essa cantata linda que lamento não ter podido participar, mas vocês estão de parabéns. Eu confesso, irmãos, eu sei o que deve ser a preparação de um trabalho como esse, como foi apresentado aqui, porque nós vamos ter uma apresentação de cantata na nossa igreja hoje, e a gente que é pastor acaba acompanhando todo o movimento de ensaio, aquela coisa toda, que eu não tenho coragem, sabe? Lá, eu não tenho coragem de que eles se apresentem só uma única vez, não. Eu faço eles apresentarem depois em outra ocasião, que nem seja Páscoa, eles se apresentam porque é um trabalho, sabe? E às vezes só esse tempo, né? Mas eu acredito que no futuro, né, pastor, vai ser apresentado lá num palco na praia, né? Cantata, já pensou que joia? Vai ser demais, hein? Não é verdade? Deus abençoe, vocês estão de parabéns. Lindo, muito lindo, tudo mesmo. Então, quando eu me interagi com aquilo que vocês estavam preparando, especialmente com essa expressão, não é?
Ele vive. Eu me posicionei diante do Senhor e falei, Senhor, me dá uma direção. O Senhor conhece todas as pessoas que vão estar lá nesse momento tão especial. Me dá uma direção, fala ao meu coração, algo que eu possa compartilhar com os meus irmãos. E o Senhor falou no meu coração, o Senhor assentou algo no meu coração, que eu tenho certeza que vai de encontro com a tua necessidade, com a nossa necessidade nesse momento tão especial. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma leitura bíblica. Ela é um pouco extensa, mas vale a pena. Para o momento, vale a pena ler. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. 24 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 35, mas vale a pena. Só de ler essa passagem, a gente já recebe tanto do Senhor. Por isso, vale a pena mesmo estar bastante atento a tudo. Eu tenho uma coisa muito linda que quando eu estou assim na presença do Senhor, uma coisa fala muito forte ao meu coração, que é uma expressão bíblica também, não é, de um homem, de um centurião que estava com o seu servo, não é, doente, e ele vai até Jesus para pedir socorro. Jesus se dispõe em socorrê-lo e ir na casa dele. Ele não se acha digno de receber Jesus na sua casa, e daí ele fala uma coisa que eu acho espetacular. Ele diz assim, Senhor, basta apenas uma palavra. Uma palavra. Esse homem não quer um sermão de 45 minutos, ele não quer uma mensagem de 1 hora. Ele diz assim, basta apenas uma palavra. E às vezes nós não atentamos para isso. Às vezes numa leitura bíblica, uma palavra vai fazer a diferença toda na sua vida. Uma palavra. Por isso vale a pena, não é? Vale a pena. É prestar atenção na palavra. Vale a pena prestar atenção até na acentuação que vai na Bíblia. Até na acentuação. Porque olha, sabe, quando você olha para a acentuação, se você olha, tem coisas extraordinárias na pontuação, na vírgula. Imagine você, não é, quando o profeta chegou lá, Eliseu chegou na casa daquela mulher com aquela dívida tremenda, filhos para pagar dívida, não é? O que é que você tem em casa? A pergunta que ele faz. E ela faz uma declaração assim, ó, eu não tenho nada. Aí aparece uma vírgula. Essa vírgula eu acho ela demais. Eu não tenho nada em casa, vírgula. Ah, irmão, se ali fosse um ponto final, meu Deus, acho que nós nem estaríamos aqui comemorando hoje, não é a ressurreição do Senhor. Eu não tenho nada em casa, vírgula. E a vírgula é pausa, a vírgula é descanso. Eu não tenho nada em casa, descansou. Se não, uma botija com um pouquinho de azeite. Olha a importância. Então nunca coloque ponto onde Deus está colocando vírgula. Receba aí, meu irmão. Não coloque ponto onde Deus está colocando vírgula. Ah, não vai dar mais certo. Ponto. Não. Coloque uma vírgula. Não vai dar mais certo. Vírgula. Mas eu ainda confio que ele vive. Coloque a pontuação no lugar certo, você vai ver. Vai ser bênção. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele.
voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, é verdade, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Demais isso aqui. É verdade. É verdade, meus irmãos. É verdade. Ele ressuscitou. Bom, todos nós estamos aqui e sabemos a razão. E o mundo hoje está comemorando o que nós hoje conhecemos como a Páscoa. Mundo cristão. Porém, ontem, eu e minha esposa e mais uns amigos, nós fomos visitar ali o Holy Land, né? Se eu não pronunciar direito, vocês me perdoem, tá? Mas eu acho que deu para entender. E nós fomos lá visitar. Nunca tinha visto, falaram muito a respeito e eu fui visitar. E eu fiquei perplexo, porque eles fizeram uma apresentação magnífica da crucificação do nosso Senhor. E o que mais me impressionou, o que mais me impactou, não foi a performance deles, todos, mas foi a condição das pessoas que ali estavam assistindo aquela cena. Incrível, inacreditável como está a sensibilidade da humanidade. Incrível. Eu não suportava, eu não me continha, eu não conseguia ficar, mesmo que eu quisesse. Eu prendia a minha língua no céu da boca com toda a força, porque dizem que quando você não quer chorar, basta prender a língua bem forte no céu da boca. E eu prendi, mas não há possibilidade. Como não chorar? Como não chorar? Como não se interagir com a situação e lembrar que tudo aquilo era para mim? A cruz era para mim, o açoite era para mim. E ele assumiu o meu lugar. Como não me emocionar quando a pedra foi revolvida? Como não? Mas as pessoas olhando para aquilo como assistem qualquer filme de aventura na televisão, sem sentimento. Isso me preocupou. Pedi muito a Deus para que isso não acontecesse conosco, que reconhecemos eles como nosso Senhor e nosso Salvador. Pedi muito a Deus, aleluia, para que momentos como esse, eles sejam vividos intensamente, na crença que nós devemos ter que de fato Ele está vivo. E Ele está vivo. E eu vou dar mais uma informação para os irmãos. Está vivo e está aqui. Eu vou repetir, Ele está vivo e está aqui. Ele está aqui. Agora, nesse episódio, no caminho de Emaús, relatado aqui por Lucas,
11 quilômetros. 11 quilômetros de um papo com Cristo, caminhando lado a lado com Ele. Gente que, como muitos na igreja, não se atualiza. Gente que está lendo o jornal de ontem e não atentou para a notícia do hoje. Sabe? Gente desatualizada. Estavam aí esses discípulos caminhando. Mas, quando eu lia e eu meditava nesse texto, eu então pensei dele algumas bênçãos decorrentes justamente do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Bênçãos do Cristo ressurreto. E que eu queria compartilhar com vocês para nós sermos mais animados na senda da nossa fé. Mais animados nessa caminhada que nós estamos tendo com Ele. Não é rumo à nossa casa. Animarmos um pouco mais com essas lições. E a primeira lição que eu vejo aqui, decorrente dele estar vivo aqui entre nós, é que nós podemos contar com a sua companhia justamente nessa caminhada da vida, porque justamente ele vive. Pode me ajudar a pregar? Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode contar com Jesus na caminhada da sua vida. Parece uma coisa simples de ser dizer, mas eu percebo que hoje existem tantas pessoas com tanta dificuldade de entender. E é tão claro a falta de entendimento que se desesperam, às vezes, na caminhada, com poucas coisas, sem perceber que ele, às vezes, está ao lado. Agora o Espírito traz aqui ao meu coração, ele me traz ao coração uma história em que ouvi de uma pessoa, de uma moça que congregava na nossa igreja, quando ela estava saindo de um culto de jovens, o culto terminou bem tarde, e ela estava saindo para ir para sua casa, e lá em São Paulo, especialmente no bairro que nós morávamos, o bairro de Perus, era um bairro extremamente perigoso. E ela sozinha, Marisete, o nome dessa menina, ela caminhando, indo para casa, quando de repente ela percebeu que um pouco mais adiante dela tinha uma roda de rapazes, uma roda de rapazes, e que ela teve assim uma percepção, um discernimento que não seria coisa boa que estava esperando por ela. Mas ela continuou caminhando e falando com Cristo, falando com Jesus, Jesus me protege, e foi se aproximando dos jovens, quando ela ouviu um deles dizer o seguinte, e pintou sujeira. Ela está acompanhada, pintou sujeira, está acompanhada, e ela passou entre eles, foi passando e foi embora. Isso é magnífico. É magnífico. Era ele. Um pastor Felisberto, estava pregando dentro de uma comunidade lá no Brasil, uma favela, e quando ele saiu do lugar onde ele estava, também tarde da noite, passando por um beco, um grupo também de homens, mas esses com mais raiva ainda, porque o pastor estava acabando com o consumo de droga dentro da coisa, estava acabando com a boca, então eles estavam muito irados com esse pastor. E montaram ali uma campana para pegá-lo. E quando o pastor viu, ele ouviu uma voz dizendo, corre! Corre! E ele deu as costas e começou a correr, e a voz disse, não, para frente! Ele parou e começou a correr para frente na direção do grupo daqueles homens. E ele foi correndo, e o sujeito abriu a roda, e quando ele estava chegando bem próximo, ele deu um salto, e ele disse que ele olhava para baixo e os homens olhavam para cima, e ele passando lá por cima e caindo do outro lado. Quando ele caiu do outro lado para continuar correndo, o sujeito, não, para, não corre não, para. Aí ele parou. Para, vem explicar para a gente como que você consegue saltar dessa altura. Daí ele contou. Quando eu estava chegando bem próximo de vocês, eu senti uma mão embaixo do meu braço direito,
outra debaixo do meu braço esquerdo, me impulsionando e me levando por cima de vocês. Mas de quem que é essa mão? Perguntou um deles. Eu vou te explicar. E foi discorrendo na palavra de Deus o cuidado da presença do Senhor conosco. E a conversa terminou com eles aceitando esse Jesus maravilhoso. Percebe? Percebe? Ele caminha conosco. Em quais circunstâncias? Caminha conosco na tristeza. Está com a gente na derrota. É lindo isso. Contar com Jesus até na derrota. Está com a gente no desânimo. Quantas vezes a gente está desanimado, mas Ele está ali com a gente. Está conosco em momentos de desilusão. Está ali, está com a gente. Está conosco. Está presente para aqueles homens ali. Tudo estava perdido. Pensa nisso. Todos os sonhos haviam chegado ao fim. Morreu. Acabou. Foi embora. E o que mostra quando eu vejo nessa passagem? Qual é o retrato que mostra justamente desse homem moderno? Do povo dos dias de hoje. Quer dizer, mostra justamente uma frustração. Que frustração! Estava com a gente. Foi-se embora. Não sabemos. Estavam completamente frustrados. Complexos. Estavam revoltados. Nós que pensávamos que ele ia ser o Salvador de Israel, completamente frustrados. É o homem de hoje, homem frustrado. Eu pensei que o Senhor ia fazer tanta coisa nesse ano comigo. Desiludido, eu pensei que ia dar certo aquela coisa. Exatamente isso. Completamente inseguros. Como nós estamos vendo hoje, os homens de hoje, inseguros, completamente vazios, caminhando, caminhando com Jesus nesse estado, meu irmão. Eles estão caminhando com Jesus frustrados, eles estão caminhando com Jesus desiludidos, eles estão caminhando com Jesus vazios. Você pode estar nessa situação aqui hoje, mas eu quero lhe dar uma notícia: você não está caminhando sozinho nessa circunstância. Você não está caminhando sozinho. Com medo, uma tensão tremenda emocional, mas Jesus está ali. Foi justamente nessa circunstância que Jesus veio para caminhar com ele. Ai, como ele conhece as nossas circunstâncias. Eu gosto de caminhar com ele, porque ele conhece a nossa circunstância. Às vezes parece que ele vai, pode ir, vai. Sabe aquela coisa de paizão? Quando o pai percebe, não há perigo, vai. E o filho vai indo, não há perigo. Mas quando aparece o perigo, mas do nada, quando o filho menos espera, o pai está do lado. É assim com Jesus, meu irmão. Ele está vendo você. Você está caminhando lá na frente, mas ele está aqui, pronto, está te seguindo, está indo, está vendo, está junto com você. Então a presença de Cristo é sempre uma experiência fascinante para todos nós. Eu vivo intensamente isso, essa presença magnífica, cuidando de mim, cuidando da minha esposa, cuidando das minhas filhas. Quer dizer, é uma presença intensa. Quando a gente olha para alguns textos da palavra, por exemplo, como Marcos capítulo 6, lá, 45, 52, ele estava lá no monte orando. É lindo isso demais, não é, Jurandir? Ele está lá orando, ele está lá tendo o seu momento com o Pai, e de repente ele olha e vê lá os seus discípulos sozinhos. Está lá os discípulos sozinhos lá, remando no mar, padecendo, e o texto diz que ele desce, pastor. Vai lá, está vendo, vou estar ali, vou estar junto. Vou estar junto, é isso que mostra a palavra de Deus. A Bíblia fala, quando você lê Marcos 1, você vai ver lá do verso 29 a 31, quando havia ali a enfermidade na casa de Simão. O que acontece? A sua sogra estava ali acamada, estava com febre. O que fez? O Senhor foi lá falar com o pai a respeito.
Imagine na circunstância de Betânia, morte de Lázaro, um amigão de Jesus. E naquele momento, naquela circunstância, ele chega. Ele chega. Ele está ali junto. Por isso que existe aquela canção, lembrando dessa passagem. Divino companheiro no caminho, sua presença posso. É lindo demais. É lindo demais. Então, eu vou te dar essa notícia, quero ver como você se sente. Ele está vivo e caminha com você. Eu vou repetir. Ele está vivo e caminha com você. Ele está aí, bem perto de você. Amanhã, como a súbula é fácil. Amanhã, quando você se levantar e for para o seu trabalho, lembre-se, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. As tuas ansiedades, as tuas preocupações já fez você falar tantas vezes sozinho pelas calçadas das avenidas. Amanhã, volte a falar sozinho para quem acha. Mas vai bater um papo com ele. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Bem? A certa ocasião, alguém me disse assim, por que na sua igreja as pessoas precisam ficar gritando tanto? Uma barulheira? Por que tudo isso? Estava questionando, né? Por que questionando? Por que aquela barulheira? E eu falei para ele, rapaz, a gente faz toda aquela barulheira porque a gente tem um Deus que tem ouvidos e ouve. Você já gritou para surdo? Que adianta gritar para surdo? Então a gente grita para quem ouve. Então nosso Jesus ouve. Então dá para a gente gritar, dá para a gente bater palma, dá para a gente cantar, porque Ele é um Senhor presente, que ouve, que vê, que estende a mão para abençoar, que desce se for necessário, aleluia, para se apresentar em favor do seu povo. Mas uma segunda lição que eu vi nessa passagem aqui, é que o nosso Jesus, Ele se interessa pelos nossos problemas. Sabe por quê? Porque Ele vive. Morto não tem interesse com o problema de ninguém, meu irmão. Viu? Vamos ajudar a pregar ou não? Diga para a pessoa que está do seu lado. Jesus se interessa pelos seus problemas, porque Ele está vivo. Jesus tem interesse, aleluia, nos seus problemas, porque Ele está vivo. Ele está vivo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos. Veja, aqueles homens estavam preocupados. Eles tinham seus motivos, obviamente, para a preocupação. Cristo tinha morrido e eles estavam sem o seu líder. Eles estavam sem o seu líder. Alguém me questionou por esses dias e eu entrei num debate com a pessoa, mas uma boa, não é? Porque a pessoa dizia o seguinte, que a gente precisa ser batizado no Espírito Santo para ir para o céu de qualquer jeito. Se não for batizado no Espírito Santo, não vai para o céu. Se não falar em línguas estranhas, não vai para o céu. Aí eu tentei explicar. Por que Jesus precisou mandar dinamite para cima do povo. Né? É dunamis, não é dínamos, é dinamite, é bomba para cima do povo. Não é? Quer dizer, batismo no Espírito Santo, com a evidência, especialmente das línguas estranhas, é para crente medroso. Eles estavam todos confinadinhos dentro do cenáculo, aquele medão. Roma estava perseguindo, porque o líder está morto. Deixa com a gente agora. Porque você imagina o que era caminhar com Jesus? Na ocasião que foram prendê-lo antes da hora, e quando chegaram perto dele, os soldados, quem é Jesus? Ele, sou eu. E os soldados caíram tudo no chão. Imagina o que é caminhar com um homem desse. Imagina o que é caminhar com um homem que decepam a orelha de um sujeito, ele pega, balança o pó e devolve a orelha no lugar. Imagina o senso de proteção que eles tinham com Jesus. Agora o líder está morto. Está morto. Vão para a cidade de Jerusalém, porque vocês são muito medrosos. E fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
E eles foram. Entraram naquele cenáculo, eu fico imaginando a cena, pastor. Que medo. Meu Deus, será que eles não vão descobrir que a gente está aqui? Se eles descobrirem, meu Deus, nós vamos morrer. Vamos morrer que nem ele. Vamos morrer. Quando de repente um vento impetuoso e veemente começou a soprar e encher a casa, e línguas repartidas como de fogo começaram a ser vistas sobre a cabeça de cada um, e cada um começou então agora a ser cheios do poder do Espírito do Senhor. Pensa numa coisa como essa. Pedro já sai de lá, já abre o peito, não tem medo de mais ninguém. Já sai pregando e já ganha quase 3.000 almas para o Senhor. Olha que poder! Agora tem crente que não precisa nada disso. Ele não tem medo de nada. Não tem medo. Eu não preciso, se for para me falar de Jesus, se for para me expulsar demônio, eu expulso demônio sem precisar ser batizado no Espírito Santo, porque demônio não se expulsa com língua estranha, demônio se expulsa com o nome de Jesus. Tem coragem? Vai lá, irmão. Pode orar lá para o senhor. Tá lá, o amigo lá está no serviço lá, deu um piripaque nele lá. Vai lá, em nome de Jesus, sai dele. E ele vai sair em nome de Jesus. Então eles estavam com medo. Quer dizer, veja, o líder está morto. Imagina o que é a morte de um líder, a morte de um chefe de família. Quer dizer, um líder sempre traz justamente tremendas preocupações, eles estão preocupados. Agora olha aqui para mim. Qual é a tua preocupação hoje? Qual é a preocupação de hoje? Deus não fez você passar pela porta desse templo por acaso hoje. Aliás, nada com ele é por acaso. Deus te trouxe para cá hoje porque Ele está vendo o seu coração. E está vendo o coração de pessoas aqui que estão preocupadas. Gente que está preocupada com guerras. Ontem alguém dizia para mim, pastor, esse lugar aqui é perigoso. Nós estamos dentro desse parque aqui, é perigoso. Meu Deus do céu. Pode soltar uma bomba aqui? Não, bomba não. Eu orei já falei para Jesus o jeito que eu quero morrer. Falei para o Senhor Jesus que eu quero morrer em cima do altar depois de uma ministração da palavra. Pode ser hoje, irmãos. Pessoa notícia amanhã, morre pastor na igreja em Tampa, depois da ministração da palavra de Deus. Minha mulher fica doida quando eu falo isso. Você quer, a gente que vai ficar sofrendo. Não, mas imagina. Então eu entro no avião sossegado. Agora, se o dia que eu entrar no avião e alguém apresentar um púlpito para mim, o senhor é pastor, dá para pregar, eu falei, a coisa vai ficar difícil. Mas preocupação. Talvez você está aqui hoje preocupado com relação até à fome. Gente preocupada com as terríveis doenças, uma surgindo atrás da outra. Será que você não está aqui hoje preocupado com o futuro? Conheci diversos pastores que tinham preocupação com o seu futuro. Diversos. E que chegavam a me questionar, o senhor não tem medo do seu futuro, pastor? E sabe o que eles diziam? A igreja é ingrata. Daqui a pouco o senhor está velho. Daqui a pouco, sabe como fazer? Vão abandonar o senhor no fundo da casa da igreja. Daqui a pouco, a igreja é ingrata. Falei, meu irmão, eu não fui chamado por igreja. Não foi igreja nenhuma que me chamou. Eu fui chamado, aleluia, pelo Deus de Abraão, meu irmão. É o Deus de Isaac que me chamou. É o Deus de Jacó. Você acha que Ele vai me usar? Ele vai gastar-me na sua obra? E quando eu já não tiver mais a força, Ele simplesmente vai colocar um pé nas minhas costas? Eu não conheço um Deus assim. Eu conheço um Deus que o profeta Ezequiel disse que até na minha velhice, Ele vai me carregar no colo dele. Mas as pessoas têm medo do futuro, meu irmão. O teu futuro não é teu. Passado já era. O futuro não é teu, não te pertence. Viva agora, meu irmão. Viva agora. Dê glória a Deus agora. Esqueça, Rabacamassura é vasto. Esqueça o que vai acontecer depois daqui. Mas viva esse é o seu momento, essa é a tua hora, é agora. É agora. Mas eles estavam assim, preocupados. Muita gente hoje preocupada com a família, muita gente preocupada com a igreja, muita gente preocupada com a pátria, com o país, com o mundo.
Nós estamos preocupados como indivíduos hoje com lares, nós estamos preocupados com a sociedade, preocupados nós estamos com os religiosos, estamos extremamente preocupados, principalmente lá no Brasil, com os políticos, preocupados com os educadores. Nós estamos preocupados, o mundo está preocupado. Mas como que você está preocupado? Eu vim aqui, meu irmão. Deus me trouxe aqui. Eu estou aqui em cima desse altar para profetizar e dizer que Jesus, Ele está vivo. E Ele está muito interessado em te ajudar em meio às tuas preocupações. Lança sobre Ele, meu irmão, a tua ansiedade. Uricomassúria. O texto diz, é como que você atirasse uma pedra sobre alguém. Lança sobre ele, com toda a tua força, as tuas ansiedades e as tuas preocupações. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar. Eu não sei qual instrumento que está em cima desse altar aqui, que possa ser o instrumento mais caro. Mas é impossível que alguém tenha um instrumento caríssimo e não cuide dele por conta do seu valor. Conheci uma pessoa, trompetista, que pediu um trompete Monete. Foi enviado para ele um questionário para dizer qual era a altura, qual era o peso, qual era a temperatura do ambiente que ia tocar, porque a fábrica fazia um instrumento que era a extensão do músico. Quando aquele instrumento chegou, meu Deus, o sujeito ficava olhando para a caixa do instrumento no culto o tempo todo. Uma criança passava por perto, o sujeito já levantava. Entendeu? Pagou muitos dólares. Agora, meu irmão, você já imaginou o teu preço? Você já imaginou o preço que ele pagou por você? Agora, o preço que ele pagou por você é tão caro, mas foi tão caro, que não tem como ele não estar de olho em você em todo momento. É caro, não vai mexer aí, é caro, paguei caro. Por isso, meu irmão, que a Bíblia diz que o diabo nunca pode exercer o toque sobre você. Sabe por quê? Por causa do teu preço, meu irmão. Você foi bem pago. Me ajuda. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é preciosíssimo. Você é preciosíssimo, meu irmão. Você tem um valor inestimável. Agora veja aqui o que Jesus Cristo fez. Ele faz aqui um trabalho do eficiente psiquiatra mesmo. Durante quase todo o tempo ele procurou ouvi-los. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Aí eles vão falando. O Senhor está agindo como um psicólogo. O Senhor está agindo como psiquiatra. O Senhor está dando ouvido a eles, irmão. E hoje a gente paga para isso. Hoje a gente paga caro. Somente para falar com o profissional. Somente para falar. A nossa igreja está caminhando em células lá no Brasil. Ai, que coisa boa que foi quando nós fizemos a transição da nossa igreja para a célula. Ai, meu Deus, é maravilhoso. E o povo fala, e o povo compartilha. A gente vai no grupo, a gente fica falando das nossas coisas, a gente fica falando da nossa vida, a gente fica contando tudo. E daí a gente fica bem, porque daí o problema da gente já não é mais nosso, ou é de todo mundo. Aí todo mundo está desempregado, todo mundo está doente, todo mundo está feliz, todo mundo é maravilhoso. Jesus fez isso, eu estou aqui. Pode falar, fala. Jesus está aqui, meu irmão, não é por causa que ficar ansioso, ele está prontinho para te ouvir, ele quer te ouvir. Como ele ouviu esse povo aqui. Posso ouvir um amém por isso ou não? Amém ou não? Então nós podemos contar para Jesus os nossos problemas e abrir o nosso coração. Tá bom, irmão? Mas não abra o coração para Jesus na base do atacado. Esse que é o grande mal do crente. O crente gosta de abrir o coração para Jesus na base do atacado. Senhor, o Senhor sabe todos os problemas que eu estou passando.
Não. Vai no varejo, meu irmão. Vai no varejo. Eu gosto de trabalhar sempre em cima do nosso tripé, não é? Vida espiritual, vida emocional e vida financeira, vida social. Eu gosto de trabalhar nisso, não é? Então vai no varejo. Senhor, olha como é que eu estou na minha vida espiritual, Senhor. Sabe, vai nas minúcias. Senhor, eu não tenho força para ler a Bíblia todo dia. Senhor, quando eu chego na igreja, Senhor, eu fico tão distante. Vai no varejo, meu irmão. Senhor, quanto tempo faz que eu não ofereço ao Senhor um sacrifício, Senhor. Vai para a vida emocional, vai no varejo, meu irmão. Oh Deus, olha o que está acontecendo com a minha família. Não, irmão, isso é tacado. Vai no varejo. Senhor, a coisa não está boa com meu filho. A gente tem discutido todo dia. A coisa não está boa com a minha mulher. Senhor, a gente briga todo dia. Ela está brigando agora por coisas tão simples, Senhor. E a gente abre uma discussão tão grande. Vai no varejo, meu irmão. Senhor, o Senhor viu o que aconteceu por conta de uma panela, Jesus. Por conta de uma panela, Senhor. É isso que Jesus gosta, meu irmão. Jesus gosta de ouvir você nas minúcias. Rabacamassúria. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Isso significa intimidade. Intimidade. E a terceira lição que eu aprendi aqui. Graças a Deus, estou chegando lá. Só falta 77 para completar a 100ª lição. A terceira lição. A sua instrução e orientação aqui é certa. Por quê? Porque ele é vivo. Porque ele está vivo. Diga comigo. A orientação do Senhor. A instrução do Senhor. Que eu preciso. Ela é certa. Porque ele vive. Você está precisando de uma orientação. Essa orientação, ele tem para lhe dar por esses dias. Por esses dias. Ele fala para aqueles homens, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Olha o que começa a fazer agora. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? O que ele começa a fazer? Instruir. Ele começa a orientar. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Veja, esses homens eles tinham aqui as suas mentes completamente perturbadas. Eles ainda não haviam compreendido nem as Escrituras. Eles não entendiam nem porque Cristo tinha morrido. Será que você entende por que ele morreu? Veja quantos porquês que às vezes surgem na nossa vida. E por quê? E por que ficar preocupado? Porque faz parte da vida. Jesus teve os seus porquês. Até ele mesmo. Então é impossível que você esteja, obviamente, não é aí, com algumas interrogações. É possível, é possível. Por que eu fiquei enfermo? Minha esposa, ela veio ano passado numa saúde de ferro. Essa Ana aqui, ela veio, está doente desde o dia que chegou. Sabe? E às vezes a gente pergunta, mas por que, Senhor? Por que eu estou enfermo? Quer dizer, por que eu perdi meus bens? Por que não me deram o green card? Por que, Senhor? Por que eu não fui bem sucedido nos meus estudos? Por quê? Por que eu não consegui aquele emprego, Senhor? Estava na minha mão. Por quê? Por que eu não realizei aquele meu sonho, Senhor? Era teu sonho. Por que não aconteceu? Ao invés disso, veio uma desgraça. Você sabe por que isso acontece na nossa vida? Porque ele também teve os seus porquês. Homens de Deus como Paulo teve os seus porquês. Porquês apresentado como espinho. Espinhos. Na conversa que ele tem ali com os dois, Jesus explica-lhes todos os porquês. E hoje eu tenho certeza que o Senhor pode esclarecer e vai esclarecer muitas coisas para você. A única coisa que você precisa, meu irmão, é ouvi-lo. Ele quer falar com você. Deus quer te orientar. Mas o diabo sabe que a orientação de Deus para você é a tua saída e a tua vitória. Sabe o que ele vai fazer? Vai fazer o que ele tem feito, é uma estratégia dele.
tirar a qualquer custo a sua atenção da voz dele, da palavra dele. Ele não pode, você não pode ficar centrado na orientação de Deus para a sua vida. O inimigo não quer que isso aconteça, porque se isso acontecer, você vai então vencer, você vai ser vitorioso. Então, ele pode nos instruir, ele pode nos orientar, ele pode tirar as dúvidas do nosso coração, ele pode porque ele está vivo. E para finalizar, meus irmãos, a quarta lição que eu pude ver aqui é que nós podemos ter comunhão com ele. Eu posso ter comunhão e você pode ter comunhão com Jesus. Isso só é possível porque ele está vivo. Está vivo. Nunca vi ninguém dizendo que tem comunhão com um morto. Tem uma intimidade com o morto, saiu com ele todo dia. Não há essa possibilidade. Há a possibilidade de você ter comunhão com ele porque ele está vivo. Vivo. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Isso aqui é demais. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quer dizer, depois dessa caminhada toda, 11 quilômetros, aqueles homens pararam e o Senhor entrou para ficar com eles. Eles param. Quer dizer, o interessante aqui, que a gente observa aqui, é que ele entra, ele abençoa e ele dá. E isso tem um significado maravilhoso, porque Jesus ele quer entrar nas nossas vidas mesmo. Ele quer entrar. Alguém chamou isso aqui de a divina invasão, né? Ele quer entrar, ele entra. Cristo ele quer ocupar todas as nossas áreas, as áreas de todo o nosso ser. Então ele entra na casa. Fica conosco. Fica conosco. Cristo quer ocupar. E quando ele entra, eu vou lhe dizer uma coisa, ele abençoa. É que muitas pessoas não estão querendo deixar ele entrar mais. Quer dizer, ele entrou, ele enriqueceu. Quer dizer, o gesto de dar o pão significa justamente que ele estava transmitindo o quê? Graça ao coração daqueles homens. Deixa Deus entrar, meu irmão. Eu sirvo esse Cristo, sabe por que eu sirvo esse Cristo? Eu sirvo esse Cristo porque ele bate antes de entrar. Essa é a coisa mais linda que eu vejo nesse Cristo. O diabo não bate para entrar, meu irmão. O diabo arromba. Mas o Senhor, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Faz a tua parte, meu irmão. Se você abrir, eu vou entrar. Mas se eu entrar, vai ter festa. Mas você precisa abrir. Então, o estudo aqui desse texto, você viu como ele é precioso? Porque ele levou a gente aqui a muitas reflexões. E eu vou relembrá-los e orar por vocês. Jesus vai sempre conosco na estrada da vida, porque ele... Então, vão me ajudar. Se vocês me ajudarem, eu termino rapidinho. Senão, eu falo mais meia hora aqui. Jesus vai sempre conosco na estrada da vida, por quê? Nunca estamos sozinhos, por quê? Ele está interessado em nossos problemas, nada do que nos acontece lhe é estranho, por quê? Ele está sempre pronto a nos orientar as nossas dúvidas, ele pode dissipá-las todas, por quê? Ele quer ter comunhão conosco, por quê? Ele deseja viver na intimidade da nossa vida, por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Diga. É muito linda essa canção. Eu queria, com a permissão do pastor, pedir para você ficar em pé. E você vai aumentar um pouquinho. Porque Ele vive. Diga, quero ouvir. Posso crer no amanhã. Por
Diga bem forte isso, porque é uma verdade. Temor não há. Você tem certeza? Então diga. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde, meu irmão? Está nas mãos de meu Jesus. O quê? Que vivo está. Repita isso. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Ah, eu posso crer. Posso crer no amanhã. Tem coisa boa amanhã. Porque Ele vive. Não precisa temer, meu irmão. Aleluia. Temor não há. Mas diga que você sabe. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Meu querido amado irmão, Deus não te trouxe aqui como disse por acaso. Deus quer que essa Páscoa tenha um novo significado para a sua vida. Deus quer que essa Páscoa de fato venha representar o que de fato ela significa. O que ela significa? Um pechal, uma passagem. Talvez você entrou aqui hoje e por esses dias você disse: parece que Jesus não está comigo. Parece que Deus não está comigo. À medida que eu vou falando algumas coisas que o Espírito vai colocando no meu coração, e o Espírito testificar no seu coração, eu quero convidar você para poder te ajudar em oração. Se por essa semana você disse: Jesus não está comigo, parece que não está, eu não vejo nada mudando, venha diante desse altar, eu preciso orar por você, para que você sinta que Ele está vivo, está sempre do teu lado. Se você tem pensado ou tem se sentido sozinho, eu faço parte de uma igreja, eu tenho um pastor maravilhoso, uma pastora maravilhosa, mas às vezes eu tenho um sentimento de solidão tão grande. Parece que eu estou só. Eu preciso orar por você, meu irmão, porque a presença da igreja, dos pastores é importante na sua vida, mas nada pode ser mais importante do que a presença dele na sua vida. E é isso que você precisa sentir. Se você por esses tempos disse, diante de todos esses problemas, não acontece nada, parece que está tudo parado e parece cada vez mais travado, Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que Cristo vive e Ele está interessado nos teus problemas. Se você está aqui e entrou por essa porta, e tudo que você disse no seu coração: eu preciso de uma saída, eu preciso de um norte, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma orientação que venha, se for da boca do meu pastor, se for da boca de um irmão, mas que seja a boca do meu próprio Senhor. Eu preciso de uma orientação do meu Jesus.
que você está aqui. E sente que você não tem mais aquela comunhão que você tinha com Ele. Aquela que você não suportava. Sabe, aquela que você sentia Ele tão perto de você. Sabe, aquela que um dia fez você até abraçar uma cadeira. E hoje você não sente mais essa comunhão. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele quer voltar a ter essa comunhão com você. Essa intimidade. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Nós temos irmãos aqui diante deste altar. Nós temos gente da família, meus irmãos. A família está aqui diante do altar. Talvez você não tenha tido só coragem, mas eles tiveram a coragem. A coragem. A coragem de provar que Cristo está vivo. Ele está vivo. Fecha os teus olhos. Meu Deus, que bom. Que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor é dono de tudo isso aqui. Que bom que os teus filhos estão aqui nesta casa. Que bom que o Senhor, ó Pai, continua falando e demonstrando o seu grande amor por os teus filhos. O Senhor está vendo, ó Deus, essa Páscoa, essa reunião, tudo o que aconteceu aqui foi preparado para todos nós, mas especialmente para esses nossos irmãos que estão aqui. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, pôde testificar no coração deles que alguma coisa estava faltando para que eles pudessem, ó Pai, ver que de fato o Senhor é um Cristo vivo. Vai mudar a partir de hoje. As coisas vão mudar a partir de hoje, porque o Senhor assim nos promete. Dê força a eles, caminha com eles, resolva os problemas, tira a angústia do coração, ó Deus, e que eles recebam a notícia, ó Pai, de hoje, a notícia do agora. Ele está vivo. Jesus está vivo. É o meu pedido, meu Pai. Agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Aplaude esse Jesus para nós. Ele está vivo. Ele está vivo. Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado pelo carinho de vocês por nós.